Vai sorrir pra foto, Latina? Mostra o sotaque. A voz de Taylor Mitchell cortou o silêncio da encarada como um chicote. Final do Grand Prix de MMA feminino. Em Las Vegas, o ginásio lotado com 12 mil pessoas, câmeras de transmissão mundial focadas. A americana, campeã invicta, soltou aquilo rindo. O público riu junto. Algumas pessoas vaiaram o desrespeito, mas a maioria achou engraçado. Juliana Castro, brasileira, 29 anos, ficou imóvel. Não respondeu. Não piscou. Apenas olhou nos olhos da rival com calma que assustava. Por dentro, algo cristalizava. Não era raiva, era clareza. O que aconteceu 21 segundos após o sino tocar fez aquele ginásio inteiro entender o verdadeiro significado de silêncio. Inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Os nomes foram alterados por direito de imagem. A história é 100% real. Você vê o rosto dela travado, os punhos fechados ao lado do corpo, o olhar fixo na americana que ria. Você já se sentiu assim? Já foi reduzida a um estereótipo enquanto milhões assistiam? O deboche não foi acidental. Foi calculado. Foi performático. Foi transmitido ao vivo. O que dói mais, a xenofobia escancarada ou o riso cúmplice de quem testemunha? Como é carregar nas luvas não só o peso da luta, mas o peso de representar todos os latinos que já foram diminuídos em solo americano? Esta não é só a história dela, é a história de todas nós que já fomos julgadas pelo sotaque, pela origem, pelo simples fato de não sermos daqui. Hoje você vai ver como a resposta mais devastadora do mundo acontece, em silêncio total, com uma joelhada voadora e 21 segundos que viraram eternidade. Juliana Castro nasceu em Curitiba, Paraná. A mãe era faxineira, o pai, motorista de caminhão, 3 irmãos, casa simples no bairro Operário. Ela cresceu brigando, literalmente. Aos 12 anos, já tinha apanhado e batido em meninos maiores que defendiam o território deles. Não era violência gratuita, era sobrevivência. O bairro era duro. Quem não se impunha era engolido. Aos 14, um vizinho viu ela brigando. Era um ex-lutador de Vale Tudo. Ele disse: "Se você vai brigar, aprende direito, senão vai se machucar de verdade." Quantas vezes disseram que luta não era lugar para menina? Juliana começou a treinar MMA aos 15 anos. Academia de bairro, chão de cimento, equipamento improvisado. Era a única menina. Os meninos faziam piada. Vai quebrar as unhas. Deveria estar em casa. Ela não respondia, apenas treinava. O professor Marcão era ex-lutador profissional. Viu nela algo raro, explosão natural, zero medo. E principalmente, timing perfeito. Ela lia o oponente como ninguém. Sabia quando atacar, quando recuar, quando explodir. Você já sentiu que precisava nocautear só para ser levada a sério? Durante 3 anos, Juliana foi a única mulher na academia. Treinava com homens. Apanhava. Muito. Mas aprendia. Cada soco que levava virava lição. Cada queda, ajuste técnico. Marcão trabalhava principalmente striking, muay thai, boxe. E a especialidade de Juliana começou a aparecer. Joelhadas voadoras. Ela tinha flexibilidade absurda, explosão rápida e coragem de arriscar golpes que outros nem tentavam. Marcão dizia: "Essa menina ou vai virar campeã ou vai se machucar feio tentando." Aos 18 anos, Juliana fez sua primeira luta amadora, contra uma mulher de 25 anos, mais experiente, mais forte, mas Juliana venceu por nocaute no segundo round, joelhada no corpo. A adversária dobrou. Juliana finalizou com socos. O juiz parou. Vitória. Marcão abraçou ela e disse: "Você tem futuro, mas precisa profissionalizar. Aqui não tem estrutura." Juliana sabia, mas não tinha dinheiro para mudar. Quando foi a última vez que riram da sua ambição? Aos 20 anos, Juliana trabalhava de dia como atendente em loja. Treinava à noite, lutava amador aos finais de semana.
Acumulou 8 vitórias, 7 nocautes, uma finalização, nenhuma derrota, mas sem patrocínio, sem estrutura, sem reconhecimento. A imprensa local mal cobria. Lutadora amadora vence mais uma. Sem foto, sem nome destacado, como se não importasse. Aos 22, ela recebeu uma proposta. Um empresário de São Paulo viu vídeos dela, ofereceu contrato profissional, salário básico, mas com estrutura para treinar. Juliana aceitou na hora, largou o emprego, deixou Curitiba, foi para São Paulo, sozinha, começar do zero. A família a apoiou como pôde, mas o medo era real. E se não der certo? Juliana não pensava nisso, apenas lutava. Já te empurraram para a lateral mesmo vencendo todas? Nos primeiros 2 anos profissional, Juliana fez 10 lutas, venceu todas, 8 nocautes, 2 por finalização, mas o reconhecimento não vinha. Os cards principais eram dominados por lutadoras de academias grandes, com sobrenomes conhecidos. Juliana era sempre a co-principal, sempre a que abria o card, nunca a estrela. Durante as entrevistas, os jornalistas perguntavam sobre as outras, sobre as favoritas. Juliana era apenas aquela que nocauteia. Aos 25 anos, ela finalmente conseguiu lutar no card principal. Copa do Mundo de MMA, em Abu Dhabi, contra uma europeia ranqueada. Juliana venceu por nocaute no primeiro round, joelhada voadora seguida de socos. A europeia não teve chance, foi quando o mundo começou a notar. Quem é essa brasileira? O vídeo viralizou. 3 milhões de visualizações. Juliana Castro, a especialista em joelhadas voadoras. Você já pensou em desistir porque ninguém acreditava? Aos 26, Juliana teve sua primeira grande crise. Estava treinando quando machucou seriamente o joelho. Ligamento rompido. Cirurgia. 8 meses de recuperação. Foi devastador. Fisicamente pela dor, emocionalmente pela incerteza. E se eu não voltar igual? E se perder a explosão? As joelhadas voadoras dependiam de explosão, de flexibilidade, de joelhos saudáveis. Juliana passou noites acordada pensando em desistir. Foi Marcão quem a trouxe de volta. Voou de Curitiba para São Paulo. Sentou com ela no hospital. Ju, você acha que foi fácil para mim? Lutei 15 anos. Quebrei tudo que podia quebrar. Mas não parei. Porque a gente não luta por nós. A gente luta por quem vem depois. Por quem precisa ver que dá. Então você vai se recuperar. Vai voltar. E vai nocautear do jeito que só você sabe. Juliana ouviu, chorou e decidiu voltar. A recuperação foi brutal. 12 meses no total. Fisioterapia diária, fortalecimento gradual, treino técnico sem impacto. Juliana não forçou, fez cada etapa direitinho. Quando voltou ao treino completo, estava diferente. Mais madura, mais técnica e, principalmente, mais calculada. Não era mais só explosão, era precisão explosiva. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Aos 28, Juliana voltou a lutar. Retorno contra uma argentina. Vitória por pontos. Não tentou nocaute. Jogou seguro. Testou o joelho. Na segunda luta, contra uma mexicana, já soltou mais. Venceu por finalização no segundo round. Na terceira, contra uma americana, voltou ao velho estilo. Joelhada voadora no primeiro round. Nocaute. Estava de volta. E melhor, em 6 meses, 3 vitórias, todas por finalização ou nocaute. Juliana foi convidada para o Grand Prix de MMA feminino. Em Las Vegas, torneio de mata-mata, 8 lutadoras, as melhores do mundo. Quem vencesse 3 lutas em uma noite, levava o título e $500 mil. Juliana aceitou. Era a chance de provar em solo americano, de vencer onde menos esperavam. E se a sua melhor versão estivesse prestes a aparecer? Nas quartas de final, Juliana enfrentou uma japonesa. Técnica, rápida, mas Juliana venceu por pontos. Luta equilibrada. Na semifinal, uma russa. Forte, agressiva,
Juliana nocauteou no segundo round, joelhada no corpo, socos na sequência, estava na final, contra Taylor Mitchell, americana, campeã do torneio anterior, invicta há 3 anos, 15 vitórias, 15 nocautes e principalmente conhecida pela trash talk, pelas provocações, pelo psicológico. A semana da final foi tensa, Taylor provocava em todas as entrevistas. Essa brasileira não aguenta pressão americana. Vou nocautear no primeiro. Latina não bate, só apanha. Juliana não respondia, apenas treinava. Marcão dizia: deixa ela falar. Quanto mais fala, mais confiante fica. E confiança demais é abertura. O que muda quando você decide que palavras não te atingem? Na coletiva pré-luta, Taylor escalou. Chamou Juliana de latina coitadinha. Zombou do inglês dela. Fez piada com o sotaque. Os jornalistas americanos riram. Alguns ficaram desconfortáveis, mas não intervieram. Juliana respondeu apenas uma vez, em português. Amanhã, o octógono vai falar por mim. Taylor riu. Nem inglês ela fala direito. Mais risadas. Juliana se levantou e saiu. Não ia dar mais palco. No dia da luta, a pesagem foi protocolar. Ambas bateram o peso, 61 quilos exatos, mas a encarada foi diferente. Taylor chegou fazendo show, gritando, apontando. Quando ficaram frente a frente, ela disse alto: vai sorrir pra foto, latina! Mostra o sotaque! O ginásio reagiu misturado. Metade riu, metade vaiou. Juliana não se mexeu, apenas olhou. E naquele olhar havia algo que Taylor não soube ler. Promessa. Disseram que você não pertencia ali? No vestiário, horas antes da luta, Juliana estava sozinha. Marcão tinha ido resolver algo com a comissão. Ela sentou no banco, olhou para as luvas e, pela primeira vez em anos, duvidou. E se ela estiver certa? E se eu realmente não for boa o suficiente? A frase de Taylor ecoava. Mostra o sotaque. Juliana fechou os olhos, respirou e então lembrou. Lembrou da mãe limpando o chão, do pai dirigindo 12 horas por dia, dos irmãos que abriam mão para ela treinar, de Marcão que acreditou primeiro, de todas as vezes que disseram que ela não podia. E decidiu. Hoje eu mostro, mas não com palavras, com o som da queda dela. Marcão voltou. Viu o rosto de Juliana. Sabia que estava pronta. Ju, você treinou aquela joelhada 1000 vezes. Ela vai entrar agressiva. Vai querer te pressionar? Deixa ela vir. Recua. E quando ela esticar demais, você entra. Uma vez só. Certeira. Juliana assentiu. Vai ser no primeiro round. Pode anotar. Marcão sorriu. Então vamos fazer história. A entrada no octógono foi intimidadora. 12.000 pessoas, maioria torcendo para Taylor. Vaias quando anunciaram Juliana. Ela não ligou, subiu calma. Fez o aquecimento no canto. Marcão passava vaselina no rosto. Lembra? Primeiro ela vem, depois você vai. O árbitro chamou as duas para o centro. Últimas instruções. Protejam-se sempre, obedeçam meus comandos. Lutem limpo. Taylor bateu nas luvas com força. Provocação final. Juliana apenas tocou. Voltaram para os cantos. O sino estava prestes a tocar. Juliana olhou para cima. Fechou os olhos por um segundo. Visualizou. Viu Taylor avançando. Viu ela recuando. Viu a abertura. Viu a joelhada. Viu a queda. Tudo em 3 segundos mentais. Abriu os olhos. Marcão disse a última coisa. Agora mostra para ela o que latina faz quando cansam de falar. Juliana respirou fundo. O sino tocou. Primeiro round. Taylor saiu do canto como um trem. Agressiva, confiante, jogou um jab forte buscando o rosto de Juliana. Errou. A brasileira tinha recuado milimetricamente. Taylor avançou de novo. Outro jab, outro erro. Juliana circulava. Calma, olhos fixos, lendo cada movimento. 5 segundos de luta. Taylor gritou enquanto avançava. Vamos, latina! Mostra o que sabe fazer! O público rugiu. Juliana não respondeu.
Apenas continuava recuando, esperando. Quanto vale cada segundo quando você sabe que é vingança técnica? 10 segundos. Taylor começou a acelerar. Combinação de socos. 1, 2. 1, 2, 3. Todos errados. Juliana tinha timing perfeito. Saía da linha de ataque sempre no último instante. Não desperdiçava energia bloqueando. Apenas movimentava. Taylor começou a se irritar. Esperava uma brasileira agressiva, explosiva, mas encontrava uma lutadora calculada. Paciente. 15 segundos. Taylor avançou com tudo. Sequência de 6 socos. Rápidos. Potentes. Juliana desviou de todos. E Taylor se estendeu demais. Foi ali, o momento que Marcão tinha previsto. Taylor jogou o último soco da sequência com força excessiva. Girou o corpo. Ficou ligeiramente de lado, a guarda aberta por uma fração de segundo. E Juliana não pensou, apenas reagiu. 17 segundos. Ela plantou o pé esquerdo, flexionou e explodiu. O joelho direito subiu em trajetória perfeita. Joelhada voadora. O corpo dela deixou o chão. Voou pelos ares. O joelho encontrou o queixo de Taylor com precisão cirúrgica. Você ficaria mais 4 segundos para ver o impossível? O som do impacto ecoou pelo ginásio inteiro. Seco. Final. Definitivo. A cabeça de Taylor jogou para trás. Os olhos viraram. As pernas amoleceram instantaneamente. Ela caiu como um prédio implodido. Dura. Peso morto. Bateu na lona com as costas. Não se mexeu. 21 segundos. O árbitro correu. Afastou Juliana imediatamente. Fez o gesto universal de nocaute. A luta tinha acabado. A equipe médica já estava subindo no octógono. O ginásio inteiro ficou em silêncio mortal. 12.000 pessoas processando, não acreditando. A campeã invicta estava apagada. A latina que eles tinham zombado acabava de fazer o nocaute mais rápido da história do Grand Prix. Juliana não comemorou imediatamente. Ficou parada, olhando para Taylor sendo atendida pelos médicos, checando se estava bem. Depois, só depois, a emoção veio. Ela caiu de joelhos, levou as mãos ao rosto e chorou. Não gritou, não provocou, apenas chorou. Por tudo, pela humilhação, pela dúvida, pela prova, por 21 segundos de justiça pura. Para quem você dedicaria o momento mais importante da sua vida? Marcão pulou a cerca do octógono, correu até ela, a abraçou com força enquanto ela chorava. Você fez 21 segundos, história pura! Juliana não conseguia falar, apenas chorava nos braços dele. A pequena torcida brasileira no ginásio enlouquecia. Não eram muitos, talvez 100 pessoas, mas gritavam como se fossem 1000, bandeiras verde e amarela tremulando. Juliana olhou para eles, apontou. Eles responderam com gritos ainda mais altos. Taylor finalmente voltou a si. Sentou com a ajuda dos médicos. Olhou ao redor confusa. Não lembrava do que tinha acontecido. O médico explicava. Ela tinha sido nocauteada. Primeiro round. 21 segundos. Taylor colocou as mãos no rosto. Não conseguia processar. Era invicta há 3 anos. Tinha provocado a adversária. E tinha caído em menos de meio minuto. A humilhação era completa, não só pela derrota, mas pelo contexto, por tudo que tinha dito. Disseram que você não tinha valor. E agora, a apresentadora entrou no octógono para a entrevista pós-luta. Juliana ainda respirava acelerado, suada, emocionada. A apresentadora começou. Juliana Castro, nocaute devastador em 21 segundos. O que passou pela sua cabeça? Juliana pegou o microfone, respirou fundo e respondeu em inglês, propositalmente. Pensei que quem fala demais não escuta o som da própria queda. Eu não vim aqui para falar, vim para lutar. E lutei. O ginásio explodiu em aplausos. Até quem tinha vaiado antes reconhecia a grandeza. A apresentadora continuou. E sobre as provocações? Juliana olhou para a câmera. Eu não respondo provocação com provocação. Respondo com resultado. 21 segundos.
Isso é tudo que preciso dizer. A frase viralizou instantaneamente. Ainda durante a transmissão, já estava nas redes sociais, compartilhada, retweetada, repostada. Em 15 minutos, Trending Topic mundial. Quem fala demais não escuta o som da própria queda. Virou mantra, virou meme, virou símbolo. A cerimônia foi rápida. Colocaram o cinturão e entregaram o cheque simbólico. $500 mil. Juliana levantou o cinturão com as duas mãos, mostrou para todos os lados. Quando olhou para onde estava a bandeira brasileira, apontou. Depois apontou para cima, para algo maior. O hino brasileiro não tocou porque não era luta de seleções, mas a pequena torcida cantou mesmo assim. Juliana cantou junto, chorando, cinturão nos ombros, mão no peito. Que história sua mereceria ser contada para sempre? Na coletiva pós-evento, a sala estava lotada. Jornalistas do mundo inteiro. Todos queriam falar com ela. A nocauteadora, a azarona que tinha calado Las Vegas. O primeiro jornalista perguntou sobre a técnica. Juliana, como você treinou aquela joelhada? Ela sorriu. Treino há 15 anos, 1000 vezes cada movimento. Não foi sorte, foi precisão. Outro perguntou. Você esperava nocautear tão rápido? Juliana respondeu. Eu sabia que ela ia avançar agressiva. Sabia que ia abrir a guarda. Então, sim, eu esperava. Talvez não em 21 segundos. Mas... esperava. Um jornalista americano fez a pergunta inevitável. Taylor fez comentários xenofóbicos antes da luta. Como você se sentiu? Juliana respirou fundo. Poderia destruir Taylor verbalmente, devolver cada ofensa, mas escolheu o caminho alto. Sentiu que toda latina sente quando é reduzida a estereótipo, dor, raiva. Mas aprendi que a melhor resposta é sempre no octógono, com luvas, com técnica, com resultado. Eu não preciso falar mal dela, o vídeo já fala por mim. A resposta foi aplaudida. Até jornalistas americanos bateram palma. Um repórter brasileiro conseguiu perguntar. Juliana, o que você quer dizer para as mulheres latinas que sofrem xenofobia? Ela olhou para a câmera. Quero dizer que vocês valem, que vocês podem, que não importa quantas vezes tentem nos diminuir, nós continuamos, porque somos fortes, somos capazes. E quando decidimos mostrar quem somos, ninguém segura. Eu vim de Curitiba, de uma casa humilde, e hoje sou campeã mundial. Se eu conseguir, qualquer uma de vocês consegue. 3 dias depois, Taylor publicou um pedido de desculpas público. Reconhecia que os comentários foram xenofóbicos, ofensivos e inaceitáveis. Pedia perdão a Juliana e a toda a comunidade latina, mas o estrago estava feito. Patrocinadores se afastaram. A imagem dela ficou manchada. Virou exemplo do que não fazer. Juliana leu o pedido. Respondeu publicamente. Aceito as desculpas. E espero que isso ensine a todos. Xenofobia não tem lugar no esporte. Não tem lugar em lugar nenhum. E que possamos competir com respeito. Sempre. Para quem você vai abrir a porta que fecharam? Juliana voltou para o Brasil 2 semanas depois. Fez questão de voltar para Curitiba primeiro. O aeroporto estava lotado. Milhares de pessoas. A maior recepção a uma lutadora na história do Paraná. Faixas, cartazes, crianças com luvas e, principalmente, centenas de mulheres latinas. Quando ela apareceu com o cinturão, o grito foi ensurdecedor. Ela abraçou todos que conseguiu, deixou todo mundo tocar no cinturão, tirou foto com todos e repetiu várias vezes: esse cinturão é nosso. Os convites explodiram. Programas de TV, documentários, palestras, patrocínios milionários de marcas internacionais. Juliana escolheu com critério. Aceitou apenas empresas comprometidas com diversidade e combate à xenofobia. Com o dinheiro, realizou um sonho antigo. Criou o projeto Guerreiras Latinas, programa gratuito de MMA para mulheres latinas em comunidades periféricas. O projeto começou em Curitiba,
No bairro onde ela cresceu, reformou a academia onde treinou com Marcão, instalou octógono profissional, equipamento completo, contratou 4 treinadores e abriu vagas gratuitas para mulheres de 15 a 35 anos. Em uma semana, 500 inscrições. Em um mês, lista de espera com 2.000 nomes. O projeto virou referência. Outras cidades replicaram. Em 4 anos, Guerreiras Latinas tinha 25 núcleos pelo Brasil. Você já sentiu que sua vitória mudou mais que sua vida? Juliana continuou lutando. Defendeu o título 2 vezes, ambas por nocaute. Foi campeã mundial em outra organização. Acumulou títulos, mas nunca deixou de dar aula no projeto. Todo sábado estava lá, ensinando, treinando, inspirando. E sempre que uma mulher chegava dizendo que tinha ouvido que Latina não prestava para lutar, Juliana mostrava o vídeo dos 21 segundos, e dizia: "Viu isso? Zombaram do meu sotaque." Eu respondi com joelhada voadora: "Agora é sua vez de responder. Com treino, com técnica, com nocautes que o mundo nunca esquece." 2 anos após aquela noite, uma das alunas do projeto, Amanda, de 23 anos, foi contratada por uma organização internacional de MMA. Era a primeira mulher do Guerreiras Latinas a chegar nesse nível. Na entrevista após assinar contrato, perguntaram quem era sua inspiração. Amanda não hesitou. A professora Juliana. Ela me mostrou que a gente não responde ódio com ódio, a gente responde com vitória. E vitória é a melhor vingança. Quando foi a última vez que você transformou dor em poder? Hoje, 5 anos depois daquela final histórica em Las Vegas, Juliana está aposentada das lutas, mas não do octógono. Dedica tempo integral ao projeto Guerreiras Latinas. Viaja pelo Brasil e América Latina inaugurando novos núcleos. Dá palestras sobre xenofobia no esporte, treina a nova geração. E sempre que conta a história dos 21 segundos, sempre enfatiza: o que dói não é a xenofobia, é quando você deixa ela te definir, quando você aceita a narrativa deles. Mas a verdade é que nossa narrativa é escrita com os punhos, no octógono, com nocautes que não se discutem. E quando alguém tentar te diminuir pela origem, você responde, não com palavras, com resultado. O vídeo da joelhada ainda circula. Tem 200 milhões de visualizações. É o nocaute mais visto da história do MMA feminino. Virou material de estudo em academias do mundo inteiro. Especialistas analisam o timing, a explosão, a precisão, a técnica perfeita. Mas o que ninguém consegue ensinar é o que estava por trás. A história de luta, as humilhações acumuladas, o deboche na encarada e, principalmente, a decisão de transformar tudo isso em um único golpe. Perfeito, devastador, histórico. Zombaram da Latina, riram do sotaque, e ela respondeu com silêncio ensurdecedor, com joelhada que viajou como justiça, com impacto que ecoou pelo ginásio inteiro, com 21 segundos que viraram eternidade. Juliana Castro não lutou só por ela naquele dia, lutou por todas nós, pelas que foram diminuídas pela origem, pelas que foram reduzidas a estereótipos, pelas que ouviram que não eram suficientes. E quando aquela joelhada conectou, não foi só um nocaute, foi lição, foi prova, foi porta aberta. A xenofobia tentou quebrar o espírito dela, mas o que ela fez foi afiar a técnica. E quando Juliana voou naquele octógono, não voou com ódio, voou com propósito. Não foi violenta, foi precisa, não precisou falar, apenas nocauteou. E naqueles 21 segundos, ensinou ao mundo uma verdade que não se aprende em livro. Respeito não se pede, respeito se conquista. E a conquista mais eloquente é fazer o que você faz melhor, com excelência, com técnica, com resultado que silencia ginásios inteiros. Agora é com você. Esta história te tocou? Te fez lembrar de algum momento que tentaram te diminuir pela origem? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo.
Qual foi a última vez que você respondeu ao preconceito com excelência? Queremos sua história. E no próximo vídeo, vamos contar sobre outra atleta brasileira que provou que o melhor contra-ataque é sempre a vitória. Você não vai querer perder. Zombaram do sotaque. E ela respondeu com 21 segundos. Com joelhada voadora. Com nocaute relâmpago. Com silêncio mais poderoso que qualquer palavra. E com a certeza de que quem fala demais nunca escuta o som da própria queda. Até escutar. E quando escuta, já é tarde demais.